vala e vai ser morto. Normalmente a vala era feita pelos próprios prisioneiros. Enforcamentos ou fuzilamentos em massa eram comuns durante o regime nazista. Boa parte desses, um percentual bem mais elevado que o percentual dos judeus na Europa, eram de judeus. Alguns sobreviveram. Pele e osso. Esses são sobreviventes de campos de prisioneiros ou de guetos judaicos. Crianças famintas. Esse tipo de foto não é estranha para nós no Brasil, crianças famintas. Nós, infelizmente, vemos isso na rua. E isso é trágico. Mas isso não pode tornar a gente insensível. A miséria, a fome, gente morrendo de fome, não é também monopólio da Segunda Guerra Mundial. No século XX, houveram muitos casos de violência contra populações civis, de gente morrendo de fome em guerras. Biafra, Vietnã e, recentemente, a Guerra da Bósnia. Extermínio, genocídio, são coisas muito comuns no século XX. Outros sobreviventes. Pele e osso. Muitos, ao se alimentarem, ao voltarem a se alimentar, morreram, porque o organismo não tinha resistência para absorver mais alimentos. Mas e os que morreram? Uma parte dos que morreram foram encontrados em valas comuns, como essa aqui. Quando entraram os exércitos americanos, encontraram valas comuns com pilhas de cadáveres mortos. Enforcamentos. Fornos crematórios repletos de restos de cadáveres. Crianças mortas pelo chão. Mulheres. Pilhas de cadáveres ao lado dos campos de concentração. Tiveram que ser sepultados em grande quantidade, rapidinho, que estavam deteriorando e podiam contaminar os vivos. Isso se repete por todos os lugares, se repete. É uma história muito trágica, mas eu acho que a gente tem que tirar disso algum tipo de lição. Nós temos que pensar por que e como. E é difícil responder isso. Nos meus anos todos como professor de história, essa resposta eu nunca soube dar a ela de maneira que a mim convencesse. Por que isso aconteceu? Eu expliquei o preconceito, eu expliquei as raízes do preconceito para vocês. Eu mostrei que o preconceito começa com uma questão religiosa, passa por uma questão nacional, tem razões econômicas já desde a Idade Média, mas, ainda assim, não dá para entender isso. Eu acho que a missão de cada um de nós, parar para pensar e refletir, que a gente deve ser um lutador contra o racismo e contra o preconceito, de todos os tipos. Seja contra os judeus, que é esse o caso, seja contra o negro, seja contra uma classe social determinada, seja contra um outro povo, qualquer tipo de preconceito é cegueira, é ignorância, é perigoso e pode gerar violência, morte, maltrato e pode levar até o genocídio. Essa seria a reflexão que eu gostaria de deixar com vocês, que eu gostaria que vocês pensassem dessa curta aula sobre o Holocausto de 6,5 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês aprendam disso e tenham nisso um crescimento.